Boa tarde a todos. Estamos dando início agora à transmissão, né, do nosso side event oficial da Conferência das Águas, né, das Nações Unidas, chamado Adaptação Climática e Resiliência, o Desafio de São Paulo na proteção dos recursos hídricos em favor da segurança hídrica. Né? Nessa tarde, nós vamos contar com palestrantes aqui muito interessantes que vão trazer ângulos dessa temática. Então, nós vamos ter a presença do Ricardo Jung, presidente do Instituto de Democracia e Sustentabilidade. Teremos a deputada Marina Elô, deputada estadual pelo Estado de São Paulo. Teremos também a presença do secretário Anderson de Oliveira, secretário executivo da CENIL, e o senhor Flávio Montiel, né, representando o Observatório das Águas. E, por fim, teremos como palestrante o senhor Amaury Polak, né, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e representando também o evento Ondas. Né? Então, primeiramente, agradecer a presença de todos os palestrantes nessa tarde. Essa temática, né, é cada vez mais importante na vida de quem mora nesse planeta. É o tema da segurança hídrica, e era um tema que há alguns anos atrás se falava como uma coisa que chegaria, uma crise que já chegou, né, na cidade de São Paulo, né, o tema que se fala em todo mundo hoje em dia é a adaptação à mudança climática, como a gente ficar mais resiliente, como a gente se preparar para esse novo normal que está se aproximando. E para falar isso com o recorte da região metropolitana de São Paulo, a gente está aqui nessa tarde para ouvir os especialistas, as pessoas que estão pensando nas políticas públicas, que estão pensando nos projetos, né, para que essa temática avance, né, no nosso país, de forma mais focada na região metropolitana de São Paulo. Então, eu agradeço a presença de todos os nossos palestrantes e dando início já, né, ao nosso evento, nosso side event, está sendo transmitido pelo YouTube, né, e também pelo Facebook. Eu convido o senhor Ricardo Jung, né, que é o presidente do Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade, para fazer sua saudação e a sua fala. Por favor, Ricardo. Obrigado, Sérgio. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Amaury, Anderson, Flávio e nossa querida deputada Marina pela presença. O tema que nós vamos abordar nesse side event, da Conferência das Nações Unidas, que começa amanhã, é da maior importância. Durante muito tempo, eu diria que quase 2 décadas, o mundo tem olhado para a questão da mudança climática a partir das emissões de gases de efeito estufa. E esse tema tem sido debatido, ele tem se sofisticado, ele se tornou um tema de mercado, um mercado de carbono, é uma métrica para desenvolvimento, né, desenvolvimento descarbonizado e assim por diante. Mas a água não tem tido essa mesma prioridade, infelizmente. Mesmo que as ODSs tenham abordado a água, a ODS 6 é bastante clara em todos os aspectos relacionados à água, o fato é que o tema da água tem sido subestimado. Ele tem sido subestimado enquanto direito humano, ele tem sido subestimado enquanto acesso, ele tem sido subestimado enquanto um elemento indissociado da qualidade, bem-estar e saúde das populações na forma de saneamento. E agora, mais recentemente, nós estamos vendo as consequências da falta da água, né, de estiagens enormes, né, como nós tivemos desde 2015 em diversos lugares do Brasil, ou o seu excesso, né? São eventos climáticos seguidos relacionados à água. Agora nós tivemos esse trágico evento no litoral norte de São Paulo, mas tivemos em Minas, tivemos na Bahia, tivemos em Petrópolis, alguns anos atrás em Teresópolis,
a questão da água se tornou talvez um dos maiores desafios de mitigação e adaptação climática. E não se trata apenas, e esse é um tema que vai ser bastante explorado hoje na nossa conversa, não se trata apenas de cuidar da saúde dos mananciais, monitorar, acompanhar e garantir que a produção da água, que as condições da natureza para a produção da água sejam mantidas, mas também de repensar formas de adaptação para precipitações extremas. Não há infraestrutura da natureza que resista a uma precipitação de quase 700 milímetros por metro quadrado. Nós estamos falando de uma precipitação de 1 tonelada, né, em cima de um espaço de 1 metro quadrado, e isso, na forma de tromba d'água, é literalmente uma bomba, né, com poder de destruição extraordinária. A capacidade mesmo de absorção do excesso de precipitação da própria natureza tem sido cada vez menor. Então, nós temos que pensar na preservação, mais do que preservação, nós temos que pensar na regeneração das fontes hídricas, mas nós também temos que pensar em ações que possam criar condições de adaptação para eventos climáticos extremos como esse e precipitações extremas como essas que nós estamos enfrentando. Então, a nossa conversa hoje aqui, ela vai passar um pouco pelo que está sendo feito, né? O IDS está bastante envolvido nesse tema, através de uma emenda parlamentar da deputada Marina Elo. Nós estamos desenvolvendo todo um sistema de monitoramento das bacias, dos mananciais, e aqui nós temos a presença da sociedade civil, temos a presença da Secretaria de Estado e do Observatório de Governança das Águas, e a ideia é olhar para a questão do desafio hídrico nas suas duas pontas, né? Em relação à escassez, à necessidade de regeneração, água como direito humano, como um direito inestimável para a vida das pessoas, e como lidar com o excesso, né, que as mudanças climáticas agora estão nos confrontando. Então, agradeço a presença de todos e vamos lá, eu estou muito ansioso para ouvir cada um de vocês. Então, deputada Marina Elo, muito bem-vinda, boa tarde, a palavra está com você. Obrigada, Sérgio. Quero cumprimentar aqui todos os meus companheiros de painel. É uma honra para mim poder estar nessa conversa. Sérgio, Ricardo, um amigo querido, Anderson, agora com um papel muito importante no estado de São Paulo. Cumprimento e deixo aqui os meus melhores votos e meu compromisso para que a gente trabalhe junto pelo meio ambiente no estado de São Paulo. O Amaury e o Flávio. Para quem não me conhece, então, meu nome é Marina Elo, eu estou deputada estadual pela Rede de Sustentabilidade aqui em São Paulo. Comecei essa semana meu segundo mandato, estou bastante animada, e uma das nossas principais pautas no mandato é a construção de um novo modelo de desenvolvimento sustentável. E dentro desse pilar, a gente vem atuando já há 4 anos no estado de São Paulo, com um compromisso com todas as pautas ambientais e com um foco muito grande na água e saneamento básico. Eu sou presidente e coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista pela Água e pelo Saneamento Básico. Hoje, uma das frentes parlamentares mais atuantes da Assembleia, conta com 190 membros, compondo essa frente parlamentar junto à sociedade civil, a academia, órgãos do governo e a própria Assembleia. Nesse espaço, a gente vem trabalhando muito com um entendimento cada vez mais profundo do quanto a água é um tema completamente transversal na nossa sociedade. E, portanto, quanto que ele deveria ocupar um espaço de prioridades na nossa discussão e com mais profundidade do que a gente tem hoje. A água ela é vital para a vida humana, para a vida na Terra. A gente precisa da água para sobreviver e a gente não tem olhado para a água com a prioridade que ela deveria ter a partir dessa perspectiva do tema. Seja porque o Brasil é um país abundante em água e por muito tempo a gente não entendeu
a responsabilidade que a gente tem dentro dessa perspectiva, seja porque a gente não sabe como fazer isso com uma discussão mais atualizada. E tem muita informação, tem muita gente que sabe. E eu estou aqui, então, em Nova York, muito honrada desse ser um evento dentro da Conferência Internacional da ONU para a Água, porque eu acho que essa é a melhor oportunidade que a gente pode ter no meio dessa revisão do século, da década da água, que vai de 2018 a 2028, o quanto que a gente pode mudar a nossa gestão e a nossa prioridade para a água, e o quanto que a gente tem a oportunidade e o potencial agora do Brasil assumir um papel de liderança global e mundial nessa discussão. A gente tem muita coisa para ensinar, muita coisa para assumir essa liderança, e esse pode ser um grande tema para essa virada de chave que o Brasil precisa dar na construção do desenvolvimento sustentável. Porque quando a gente fala de água, a gente fala da vida, a gente fala de saúde, acesso à água tratada, acesso à coleta e tratamento de esgoto, a gente fala de habitação, a gente fala de educação, a gente fala de equidade de gênero. É um tema transversal às nossas principais pautas sociais, mas que fala diretamente da nossa relação com o meio ambiente. Então, foi dentro desse âmbito, desse contexto, que essa emenda surgiu, com o nosso compromisso de não apenas utilizar as ferramentas que estão disponíveis no mandato de forma eleitoral ou de forma pontual, mas sim usar essas ferramentas de forma estruturante para a construção de políticas públicas. A gente entendeu que tinha um espaço aqui para a gente construir juntos uma solução. E juntos é muito importante nessa chave, juntos o mandato com a sociedade civil, o IDS foi um parceiro muito significativo nesse processo, junto com o governo, é um processo que foi trabalhado e construído desde o começo com a Secretaria Estadual de Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo, entendendo que a ideia é criar uma tecnologia e uma solução que monitore as nossas nascentes e que seja incorporada pelo poder público, que a gente avance dentro dessa perspectiva, para que a gente tenha sempre agora uma coisa mais estruturante para olhar e cuidar das nossas nascentes. Quando a gente fala de água, a gente está falando, então, desse ciclo bem amplo de possibilidades de políticas públicas, mas com a certeza que a água é um bem público, que ele é um direito humano e que a gente tem que trabalhar e avançar todas as ferramentas de como oferecer isso para que todas as pessoas tenham acesso. Então, acho que é dentro desse contexto que surge essa ferramenta muito interessante de monitoramento das nossas nascentes, tem uma contribuição importantíssima, porque a gente sabe que a partir das nossas nascentes a gente tem a nossa qualidade da água e acesso à água, então é um papel relevante nesse conjunto de ações. A gente sabe também que não é suficiente, que ela é mais uma ferramenta, mais uma contribuição dentro de um ciclo muito amplo, que vai desde planejar, vai desde o serviço, da água bruta, tratamento da água, serviço de distribuição da água, serviço de coleta, serviço de tratamento e serviço e a partir disso tudo, no final, o controle social que precisa permear para que a gente tenha um bom modelo de distribuição de água. Acho que essa é uma fala inicial sobre esse contexto, mas quero fazer uma relação, então, com a fala que o Ricardo Yang trouxe aqui no começo, da importância da gente olhar a água dentro do contexto das mudanças climáticas, né? A gente vem discutindo muito dentro do mundo do meio ambiente, dentro do mundo como um todo, como uma pauta central agora, as mudanças climáticas como um grande risco da sociedade, e a gente já sabe que as mudanças climáticas são realidade. Por mais que a gente esteja lutando para diminuir, né, a quantidade de carbono no planeta, diminuir a temperatura, a gente já sabe que a gente vai ter mudanças climáticas que já estão acontecendo. A gente mitigar as mudanças climáticas são fundamental. E hoje eu ouvi uma frase que faz muito sentido, que é: se as mudanças climáticas são o tubarão, a água é o dente. É pela água que a gente vai sentir as grandes mudanças, é as calotas polares derretendo, é o nível do mar subindo, é os eventos extremos, as chuvas acontecendo, é a falta de água, a migração da população atrás de água potável, é pela água que é o efeito o sentido mais concreto das mudanças climáticas na nossa vida e que atingem primeiro as populações em maior situação de vulnerabilidade, atingem primeiro as pessoas mais pobres, e no Brasil a gente tem que ter um recorte do racismo ambiental. Então, quando a gente está falando de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a gente está falando da água como um direito. E é nesse momento tão importante que a gente está aqui na ONU, celebrar uma ferramenta como
o monitoramento da água é super importante, o monitoramento das nossas nascentes é super importante para mostrar que temos ferramentas, mas mais do que tudo, a gente precisa usar esse momento para reafirmar o nosso compromisso com a água para todas as pessoas, água de qualidade e água como um direito, como o nosso papel de trabalhar para que isso se torne realidade. Acho que era uma fala mais de introdução, queria apresentar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa visão sobre a água, e a gente vai estar aqui até o final para poder conversar com quem está aqui com a gente e fazer essa discussão sobre a importância da água e contar mais um pouco tudo que a gente já vem fazendo na água, na questão da tarifa, na questão da preservação das nossas nascentes, na questão de água de qualidade para todas as pessoas. Obrigada, Sérgio. Obrigado, deputada Marina Elô, destacando aí não só a questão do novo momento climático que a gente vive, da necessidade dessa adaptação e viver esse novo momento, mas também trazendo outra camada, que a água tem muitos níveis, né? Precisa realmente de uma abordagem complexa para entender a água, que é a questão do acesso, né? A questão do sócio em diálogo com a água, que é a questão da segurança hídrica, como as pessoas vão poder acessar, valor de tarifa. Então, a água, como uma síntese da bacia hidrográfica, ela também tem que fazer uma síntese das diversas dimensões do econômico, social, do cultural. Então, muito obrigado pela sua fala. E passo na sequência, então, para o nosso secretário executivo da CENIL, senhor Anderson Oliveira, para as suas considerações. Sérgio, boa tarde a todos. Queria começar agradecendo pelo convite, cumprimentar aqui a Marina, a deputada estadual, o Ricardo, o Sérgio. É um prazer estar dividindo esse painel aqui com vocês, nesse evento tão importante da ONU, né? A secretária Natália, inclusive, está aí, tem algumas falas também para acompanhar isso presencialmente, aí, dar a relevância desse tema para a secretaria, né? Falar um pouco aqui da estrutura atual da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. A gente reconhece esse tema relevante da água, acho que a Marina colocou muito bem nas palavras. Quando a gente está falando de água, na verdade, a gente está falando de preservação da natureza, né? Então, existe uma integração clara. Então, é você preservar as nascentes dos rios, isso significa você manter a mata ciliar, ter um programa claro de preservação ambiental para garantir, de fato, que a água tenha água em quantidade e qualidade suficiente para abastecer toda a população, além do uso múltiplo das águas também, né? Ainda mais num país em que a matriz energética é pautada basicamente pelas hidrelétricas, que a gente sofre cada vez, de fato, quando falta água, muitas vezes, para beber, e também água para produção de energia, o que traz um custo social para a sociedade muito elevado. Obviamente que a Secretaria tem essa preocupação dessa preservação, tanto do meio ambiente quanto da disponibilização de água na maior quantidade e qualidade possível, e algumas ações já estão sendo tomadas aqui pela Secretaria, né? O Estado de São Paulo tem seu principal rio aqui, o Rio Tietê, que infelizmente aqui na capital sofre com a poluição. Diante disso, a gente vai formar um novo comitê aqui, que vai chamar Integra Tietê, né? Esse comitê vai ter a função primordial de integrar a várias ações que o governo do Estado faz, mas tanto o governo do Estado quanto suas empresas vinculadas, tanto da E, quanto Sabesp, quanto EMAI, no sentido de ter uma visão mais global das ações e ganhar com essa integração, né? A gente notou que cada uma das entidades termina tendo uma ação ali de despoluição para o Rio Tietê, mas falta, de fato, uma visão mais sistêmica de como é que a gente pode, de fato, dar mais eficiência a essas ações de despoluição do Rio Tietê. Agora, uma coisa também que tem chamado muita atenção aqui na Secretaria e que a gente está tendo muito cuidado é que, assim, programas de poluição acho que são importantes, mas assim, a gente também tem que ter programas de prevenção à poluição, né? Então, assim, ações, por exemplo, de educação ambiental serão priorizadas aqui por parte da Secretaria também, na medida em que a gente está falando de um recurso natural que você precisa ter um tripé básico de integração aí, que é governo, empresas e sociedade civil, né? A gente não pode ter a ilusão que a gente só como governo vai tomar todas as atitudes, vai resolver todos os problemas, sem de fato ter essa união de esforços aí de sociedade civil. E é muito bom ter o parlamento aqui também, Marina, junto com a gente nessa pauta, né? E principalmente a sociedade.
Para vocês terem ideia, hoje a gente tem um contrato aqui no Rio Pinheiros e a gente tira 2.000 toneladas de lixo por mês no Rio Pinheiros. Então, assim, isso é um custo para a gente, mas é um custo também associado à questão da educação ambiental, a questão da coleta de lixo de forma adequada, ao dispêndio de lixo no local correto, a programas efetivos de reciclagem. Então, quando a gente está falando de água aqui, de fato, tem vários outros problemas associados que descamam na água, mas que a gente também tem que ter um olhar um pouco mais efetivo para, de fato, dar efetividade ali e a gente conseguir ter corpos d'água mais limpos. E acho que, de fato, água, e fico feliz que a ONU tenha proposto essa temática aí, faça essa comunhão de esforços no mundo inteiro, que, de fato, acho que é a pauta do momento, é o que a gente precisa, de fato, se preocupar nesse momento. Tem outras ações também aqui, nesse mote de integração por parte da Secretaria, que é o Programa Município Verde e Azul também, que é um programa pautado para estimular os municípios a seguir a legislação ambiental, de forma que preservem seus mananciais, que façam, de fato, o tratamento correto da sua rede de esgoto. Então, a gente faz uma análise aqui, uma premiação todo ano. De fato, é um programa voluntário, mas a gente acredita muito na questão da educação e na formação, de fato, ali, de novos gestores com essa preocupação ambiental, e o papel da gente, de fato, é difundir esse tipo de política, esse tipo de formação, para criar essa cultura de tanto preservação ambiental quanto da preservação dos recursos hídricos, né? Em relação, de fato, aos impactos do efeito estufa, de fato é uma realidade no mundo, e a gente já está tratando sobre isso. O São Paulo tem um plano de ação climática que foi feito aqui junto com o apoio da GIZ. A gente já está em fase de finalização desse plano, que é exatamente para ver quais são as ações efetivas que a gente consegue implementar aqui para mitigar um pouco dessas ações climáticas, alterações climáticas que a gente tem. Então, a gente já tem um mapeamento aqui e um planejamento dessas ações. O plano é até 2050. A gente tem um plano, de fato, diretivo nesse primeiro momento, e agora a gente está fazendo um trabalho aqui em casa para poder, de fato, dissecar melhor quais são as ações para implementar isso e conseguir bater as metas, né? Obviamente que, assim, dada a natureza desse tipo de ação, especialmente tratar de direito ambiental, são ações que estão na esfera dos 3 entes federativos aqui, né? Então, tem ações do Estado, tem ação da União também, e tem ação dos municípios. Então, a gente está trabalhando muito nessa questão de manter essa integração, tanto dos agentes econômicos, privados, quanto trazer também os municípios para essa discussão, porque a gente sabe que essa batalha é uma batalha que precisa dos esforços de todos. Então, sobre as questões especificamente da água, tem essa preocupação. A agenda ambiental é uma agenda prioritária aqui por parte da Secretaria, então, e a agenda ambiental está sendo muito integrada também com essa agenda de recursos hídricos e saneamento básico para a população. Essa também, Sérgio, são minhas fases iniciais, fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, secretário Anderson. A gente teve um probleminha aí quando eu estava iniciando o meu PowerPoint. A gente vai, na sequência, tentar colocar novamente, mas eu queria só aproveitar, você falou aí, né, que a secretária está aqui em Nova York, alguns colegas que estão aqui participando da conferência também, desse side event virtual também estão presencialmente em Nova York. Acho que é importante para quem está assistindo o evento aí saber da importância desse evento, né? A última vez que o Sistema ONU se reuniu para tratar especificamente do tema da água aconteceu em 1977, em Mar del Plata, né, na Argentina. Então, teve um hiato aí de 4 décadas e meia, né, onde o tema da água ele foi tratado assim, parcialmente, né? Então, em eventos relacionados a clima, a biodiversidade, você sempre fala de água, porque a água é a base de toda a vida. Mas agora, realmente, nesses 3 dias, tem um foco, né, total nesse assunto e como eles, né, ajudam a impulsionar e ajudam a caminhar na direção do atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ainda que a água tenha ali 2 ODS mais diretamente ligados
ao tema da água, ela rebate praticamente todos os demais, né? O catalisador de todos os demais. Então, é realmente um momento muito importante, né? O IDS é uma das instituições acreditadas, uma das instituições brasileiras acreditadas, por isso esse side event aqui está acontecendo hoje em parceria com todas as instituições que já foram faladas no início. Para fazer esse registro aqui, para a gente, quem está nos assistindo, saber um pouco do contexto, né, onde está acontecendo esse nosso side event. Agradeço mais uma vez, secretário Anderson, aí, pelas suas palavras. Então, na sequência, está previsto de nos brindar aqui com algumas reflexões do Flávio Montiel, que é da International Rivers, mas que está aqui hoje representando o Observatório das Águas, né? Flávio, a palavra está com você. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos, boa noite à nossa equipe que está aqui reunida e a todos que nos assistem. E eu queria agradecer o convite, né, que foi feito, né, e a nossa participação enquanto Observatório de Governança das Águas aqui nesse evento importante, que reflete, né, uma situação hoje global relacionada à questão da crise climática, né, onde o Sérgio colocou muito bem, há quase 50 anos não se discute o tema água, né, com a relevância, com o nível internacional, com a participação de mais de 100 países, né, e mais de 300 organizações da sociedade civil, né, entre ONGs e movimentos de base, né, organizações dos movimentos sociais, e isso traz assim, uma relevância maior, né, para o momento, né, que a gente vive e essa conferência da ONU que se realiza agora em Nova York, né? Me chama a atenção um pouco o fato de a pauta, né, a programação, ela não incluir a questão da gestão e governança das águas, né? Assim, são outros temas centrais que foram colocados, né? E me parece que, né, dentro dessa proposta que foi colocada, né, de monitoramento, né, dos recursos hídricos, né, para a Grande São Paulo, a questão da gestão ela é fundamental, né? Ela é crucial, né? E eu acho que a ONU deveria ter incluído esse tema da governança e da gestão das águas dentro da sua pauta principal, né? Mas ela não foi colocada dessa forma, né? E eu digo isso porque a gente vê hoje, né, você tem hoje praticamente 2 bilhões, mais de 2 bilhões de pessoas hoje sem acesso à água potável, né, no mundo. Você tem mais de 4 bilhões de pessoas sem acesso ao tratamento de esgoto, né? Aqui no Brasil são 35 milhões sem acesso à água ainda tratada, né? E mais de 100 milhões sem acesso a tratamento de esgoto, né? E isso nos faz refletir, né, sobre a importância de que esses serviços possam chegar principalmente àquelas populações mais vulneráveis, né? Principalmente as populações que hoje se encontram em áreas fora dos grandes centros urbanos, né? E aqui eu também queria fazer uma ressalva. Eu acho que nós vivemos hoje no planeta, no mundo, um paradigma em relação a como tratar a água, né? A como lidar com a água, né? E esse paradigma que se dá entre o direito ambiental dentro de uma visão antropocêntrica, né? Onde o homem se coloca, né, como centro do universo e para o qual todos os meios, né, todo o ambiente é visto como um recurso a ser explorado, né? E o outro direito que nasce agora, que é o direito baseado numa visão ecocêntrica, né? Onde a água ela é um ser vivo, a água ela tem vida própria, a água ela tem o seu valor ecológico, né, ambiental, ele presta serviços ecossistêmicos, né? Ele tem um valor cultural, tem um valor social
né, além do econômico, né, como é definido na Lei das Águas, né, na 9433, né, que estabelece a água como um recurso limitado e apenas de valor econômico. Então, eu acho que esse momento de discussão aqui na ONU é importante para a gente trazer essa abordagem, né? A gente precisa dar um passo além de tratar a água apenas como um recurso hídrico, né? E avançar no sentido de entender a água como sujeito de direitos, né? Como um sujeito de direitos, independentemente que não haja nenhum dano, né, à comunidade humana, né? Ela tem direitos, né? E isso precisa ser incorporado dentro da gestão ambiental e da governança ambiental. Então, eu acredito que essa proposta, né, esse sistema de monitoramento que está se implantando em São Paulo, ele vem num momento muito importante que a gente, como foi relatado, né, passa já pelos desafios, né, e pelos extremos climáticos, né, ocasionados por essas mudanças climáticas, e se torna, então, uma ferramenta extremamente útil. Eu acho que seria muito importante que esse sistema, né, essa proposta, né, que está sendo implantada para o monitoramento dos recursos hídricos, né, e da água em São Paulo, na Grande São Paulo, possa ser estendido para outros estados, para outras capitais, para outras grandes metrópoles, né, e assim se possa ter uma capacidade, né, de gestão, né, de monitoramento, porque é o dado básico que precisamos, né? A partir do momento que você tem dados, né, que possam estabelecer critérios e indicadores, isso facilita muito o trabalho, né? A gente viu aí aquele trabalho feito pelo Mapa Biomas sobre a redução, né, da superfície de água, né, do espelho d'água no Brasil, e você vê que o Pantanal ele foi o bioma mais afetado, que maior redução sofreu com esse processo que nós vivemos hoje, já avançado de mudanças climáticas, né? Ele reduziu na ordem de 64% a sua superfície de água, né? A Amazônia, o bioma Amazônia, reduziu 13% a sua superfície de água, né? E é uma grande contradição a gente ter hoje no Brasil, né, a maior bacia hidrográfica do mundo, ter a maior volume d'água, né, do mundo, sendo que né, mais de 3 milhões de brasileiros na Amazônia não têm acesso à água tratada e também ao esgotamento sanitário, né? Então, isso tudo me remete também ao fato de essa questão climática, né, ela já vinha sendo levantada, já vinha sendo anunciada, né, há muito tempo atrás, né, pelos povos indígenas, né, que são os guardiões das águas, são os guardiões das florestas, né, já no século XVIII, né, pelo líder Seattle, né, lá norte-americano, né, e aqui no Brasil pelo Davi Copenaua, né, o líder indígena Yanomami, que anunciava, né, que a chavara seria o mal quando o homem extrai o ouro da terra e ele entra em contato com a atmosfera, isso vai fazer com que a floresta adoeça, né, que a humanidade adoeça, né? Então, essa questão da mudança climática ela é percebida, né, por esses povos indígenas já há muitos anos, há muitos séculos, né? E eu acho que nós temos que aprender com eles, né, sobre como se relacionar com a natureza, como fazer a gestão baseada em soluções da natureza, né? E, por último, eu gostaria de apenas ressaltar que, né, o Observatório de Governança das Águas tem o seu protocolo de governança das águas, né, para justamente auxiliar a gestão das águas, né? Uma coisa é a gestão e a governança é justamente o que eu diria que é o pré-operatório, né? É a ferramenta inicial que facilita e que dá uma qualidade para a gestão ambiental muito grande, né? Aprimora, né? Hoje nós temos 19 comitês de bacias no Brasil que já adotaram um protocolo de governança das águas. Nós temos hoje também a COGER, né? Que tem a
a governança das águas, né? E que, em linhas gerais, ele tem assim, basicamente 5 funções, né? Aquela relacionada ao aspecto legal institucional, né? Onde, né, se agrupam, né, todos aqueles que possam verificar esses aspectos legais, né, de regulação, né? Tem o segundo aspecto, que é a capacidade do Estado, né, em fazer esse gerenciamento, essa gestão, né? E aí você tem que fazer análise, né, operacional, né, dos órgãos envolvidos na gestão e também garantir o financiamento, né? Você tem a terceira dimensão, que são os instrumentos de gestão, né, que é onde a gente agrupa, né, os indicadores voltados para verificar os instrumentos necessários para serem desenvolvidos. Aí entra a questão do monitoramento, né, da informação sistematizada, né? Você tem o quarto também, a quarta dimensão, que está relacionada a questões das relações do Estado com a sociedade, né? E aí eu acho importante a gente pensar, né, em como avançar, né, no processo de participação social na gestão das águas, né? Porque a gente vê que hoje são 243 comitês de bacias espalhados pelo Brasil, e poucos deles têm a participação das comunidades locais, né? Principalmente populações indígenas, populações quilombolas, populações ribeirinhas, né? Caiçaras, né? E que eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa questão da proporcionalidade, né? Da paridade dentro dos comitês, né? de bacias, né? E, por último, a gente tem as relações intergovernamentais, né? Onde você tem a questão dos fóruns governamentais, dos pactos federativos, né? E essa ferramenta, né, da governança, eu acho que ela também traz assim, uma grande contribuição para que a gente possa avançar, né, na gestão participativa, democrática, né, aqui no Brasil, né? Eu também queria, por último, chamar a atenção com relação ao que nós encaminhamos para o Ministério do Meio Ambiente, que foi uma proposta para que seja criada, dentro do Ministério do Meio Ambiente, uma Secretaria Nacional de Águas, né? Porque, dentro da nova estrutura que foi proposta, a água entrou dentro de uma secretaria de populações tradicionais e desenvolvimento agrário, né? E a água, ela, como foi dito aqui pela deputada, ela transcende, né? Ela é transversal, né? Ela abarca, né, todos os setores, não apenas as populações tradicionais, né, que são guardiões das águas também, mas ela vai muito mais além, né? E para que a gente possa ter um nível de diálogo, né, com os outros ministérios, seria fundamental que o Ministério do Meio Ambiente tivesse também uma Secretaria Nacional de Águas, né? Porque já foi um grande avanço trazer a ANA, a Agência Nacional de Águas, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional para o Ministério do Meio Ambiente, né? E, por último, a gente também propôs para o Ministério a retirada do projeto de lei 4546 de 2021, que foi colocado, né, pelo governo anterior, pelo governo Bolsonaro, dentro do Congresso Nacional, sem o mínimo de discussão dentro dos gestores, dentro dos integrantes do Sistema de Gerenciamento Nacional de Recursos Hídricos, né? E é uma proposta que vai contra a Lei 9433, né, que representa um avanço, né, nos últimos 25 anos, né? Ela limita, ela praticamente acaba com a participação, com o poder de gestão dos comitês de bacias, né? Ela retira a formulação dos planos de bacia dos comitês, ela diminui o papel do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? E ela abre uma brecha para a questão da privatização da água, né? Quando ela institui o instrumento chamado cessão onerosa, né? Então, a gente propôs, né, a gente encaminhou essa solicitação para que o Ministério do Meio Ambiente retire do Congresso Nacional esse projeto de lei e traga de volta para o Executivo para que se possa fazer uma discussão mais efetiva, né, e ver se é o caso, né, se é cabível apresentar um projeto dessa natureza, né? Então, enfim, eram essas minhas palavras, né, e eu
agradeço mais uma vez aqui o convite feito por todos, né? E estou aqui para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Muito obrigado, gente. A gente que agradece a sua participação, Flávio Montiel, representando aqui o Observatório do Clima, muito grato, trazendo aí pontos importantes, né, de atenção sobre a necessidade, né, da questão da governança, inclusive aqui na pauta da Conferência da Água, na visão do Flávio, está pouco considerado, né, traz um tema muito interessante, a gente está falando aqui de monitoramento de mananciais, de soluções tecnológicas, de engajamento, né, de governo, com sociedade civil, com os atores públicos, com o legislativo, nesse caso também. Então, como uma boa prática que pode ser replicada para outros lugares, eu acho que realmente tem um potencial bastante grande, e também com alguns alertas, né, dentro dessa nova gestão federal que entrou agora no início do ano, né, para a gente não perder o passo e não perder centralidade no tema da agenda da água, como, por exemplo, não tendo uma secretaria específica dedicada ao tema, né, estando debaixo de uma secretaria de povos tradicionais, que acaba que, né, quando você tem uma secretaria dedicada para a pauta, você traz mais centralidade. Então, esse ponto de atenção aí também no nível federal com a nova gestão. Amigos, eu vou pedir agora, a gente, né, vai ter ainda a fala do nosso colega Mauri na sequência, a deputada Marília Lô vai retornar aqui para falar algumas coisas também, mas eu queria pedir que quem está aí nos ouvindo no YouTube, no Facebook, que possa colocar suas perguntas em chat, né? A equipe do IDS está monitorando aí o chat do Facebook e também do YouTube, para a gente poder, na parte final, depois das falas, ter as perguntas direcionadas aí para os nossos palestrantes dessa noite, tá bom? Então, pode começar a colocar perguntas, reflexões, para todo mundo poder acompanhar. Bem, eu estou vendo aqui agora que o PowerPoint voltou para a tela, então a gente vai fazer uma tentativa, né, de leitura aqui, de apresentação desse conteúdo relativo ao projeto de monitoramento dos mananciais, dos alertas de desmatamento nas bacias que abastecem a macrometrópole paulista. Esse slide eu já falei, que são os parceiros de onde vem o recurso, que é o recurso então, do mandato da deputada Marília Lô, essa parceria do IDS com a CEMIL. Vamos ver se a gente consegue passar o próximo slide agora. Pode passar. Tudo certo. Então, o objetivo do projeto, pessoal, desse projeto, né, que é um dos focos aqui da nossa evento, é colocar os mananciais no centro da estratégia de segurança hídrica, né, dando transparência a essas dinâmicas que acontecem no território e propondo políticas públicas assertivas que interrompam o processo de degradação e viabilizam a estratégia de desenvolvimento local dessas áreas, né? Lembrando que, ainda que essa emenda que está viabilizando esse monitoramento, né, de desmatamento nas bacias que abastecem São Paulo, que é começado no ano de 2022, o IDES já tem um trabalho, né, de alguns anos de fazer esse acompanhamento. E fazendo uma leitura, né, a gente vai passar por isso daqui a pouco no outro slide, fica claro que está tendo um crescimento, está tendo uma ampliação, e como que a gente pode trabalhar de forma integrada, né, com todos os atores sociais envolvidos na pauta para caminhar na direção oposta, ou seja, está acompanhando de perto e está achando mecanismos para inibir esse desmatamento nessas áreas de manancial. Ok? Então, o objetivo é isso. Podemos ir para o próximo slide. Então, a partir, né, dos alertas que são gerados, né, cada alerta identificado por inteligência artificial é validado pela equipe do IDS com a utilização de imagens da Planet, com 4 metros de resolução, permitindo identificar desmatamentos de até 0,15 hectares. Então, aqui um aspecto um pouco mais técnico, só para vocês terem uma ideia de como é que é feito. Então, é a inteligência artificial que está fazendo a análise das imagens, né? Identifica ali uma área com
pode ser fim de desmatamento ou não, e aí então gera o alerta. E aí, na sequência, né, com esse grau de resolução de 0,15 hectare, né, ou seja, só áreas desse tamanho para cima que são detectadas, por questões tecnológicas, né, de resolução de imagem. E aí o próximo slide, pode passar, já fala sobre como isso é encaminhado. Pode passar o próximo slide. Para a gente explicar um pouco a dinâmica do projeto, como se dá esse monitoramento. Próximo slide. E segue aqui na mesma página. Vamos lá. Bem. Iniciando o compartilhamento. Apareceu novamente o slide. Pode passar para a próxima. Página. Fazer uma última tentativa. Ótimo. Então, a CEMIL analisa cada um desses alertas, né? E o seu respectivo descritivo, né? Por meio, fazendo cruzamentos com as bases de dados de autos de infração ambiental, termos de vistoria, licenciamentos da CETESB e denúncias mais, né? Que é o monitoramento ambiental por imagem de satélite, né? E com comparação visual também entre as imagens de satélites disponíveis por meio de diversas fontes e as classifica de alertas procedentes e improcedentes. Porque, veja, para você ver se uma supressão de vegetação, né, ela se enquadra aí como, vamos dizer assim, com esse recorte de desmatamento, a gente tem que entender se, por exemplo, quem fez a supressão não tinha uma autorização do órgão ambiental, porque é o que pode acontecer. Então, se foi um deslizamento de terra natural que aconteceu naturalmente com a chuva, também pode acontecer. Então, tem que fazer uma triagem do que o que vai enquadrar, né, e o que vai disparar os alertas do projeto. Então, pode passar o próximo slide, que vai falar justamente essa diferenciação. Os alertas considerados procedentes, né, são todas as alterações de vegetação que não possuem autorização dos órgãos ambientais competentes, né? E esse, então, vai ser encaminhado para os órgãos de fiscalização para fazer as vistorias. Isso já está acontecendo. Pode passar para o próximo slide. E os improcedentes, né, são aqueles em que a alteração da vegetação detectada não são passíveis de providências administrativas, né? Foi o caso que eu citei agora há pouco, no caso de desastres naturais, escorregamentos, áreas com autorização de supressão de vegetação, ou seja, a pessoa fez uma supressão, mas aquela supressão ela é legal, né? Então, não tem como disparar nenhum processo administrativo, tendo em vista que a pessoa está fazendo a coisa segundo a própria lei. Pode passar adiante. Então, essas informações serão disponibilizadas em Hub, né, para uma ampla divulgação à sociedade, e a tecnologia operacionalizada pelo IDS, né, a tecnologia operacionalizada pelo IDS será compartilhada com o governo do Estado de São Paulo. Então, aqui vale um comentário que é isso. O projeto está em andamento, que está acontecendo aí desde 2002, já está acontecendo monitoramento, os alertas já estão acontecendo, vamos mostrar alguns números daqui a pouco. E esse hub está em construção, né? Então, em breve, no site do DS já tem algumas informações sobre isso, mas a ideia é que a gente possa realmente montar um hub onde todas as informações detalhadas possam estar disponibilizadas para o cidadão e, naturalmente, para quem tiver interesse na temática. Pode passar o próximo slide. O recorte considerado nesse trabalho é a macrometrópole paulista, mas especialmente os 7 sistemas de abastecimento de água presentes em seu território, né, que são justamente o Sistema Cantareira, Paraíba do Sul, Alto Tietê, Guarapiranga-Billings, Alto Cotia, Itupararanga e Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é o PCJ. Então, ainda que o monitoramento seja feito de toda a região, né,
metropolitana, há um foco nas bacias que abastecem a cidade, porque é um projeto de segurança hídrica tem que focar a atenção nas regiões que produzem água. Pode passar à frente. Então, algumas informações sobre a macrometrópole paulista, que conta com 180 municípios, né? Uma área com 52 mil quilômetros quadrados e população estimada mais de 30,8 milhões de habitantes, né? Equivalente a 75% de toda a sociedade paulista. É isso, é uma região muito densamente população, né? Habitada no nosso país. E também tem a questão do plano diretor de aproveitamento dos recursos hídricos para a macrometrópole paulista de 2013, ou seja, segundo esse plano, é que justamente essa informação está alinhada com esse plano governamental. Pode passar para frente. Então, uma imagem aí, né, mostrando as 7 bacias, sistema de abastecimento de água de São Paulo, né, cada uma uma corzinha aí diferente, para vocês terem uma ideia, né? Então, o monitoramento ele acontece em toda a região amarela e nas coloridas, porém, há um foco nas regiões produtoras de água, dessas 7, aí nas cores rosa, vermelho, cinza, laranja, lilás e nas 2 tonalidades de verde. Pode passar a próxima. Então, o que está decorrendo desse trabalho, né? A auditoria realizada pela CENIL identificou que dos 92 alertas analisados entre maio e agosto de 2022, 52, ou seja, 56%, foram considerados elegíveis para fiscalização, tendo encaminhamento para providências administrativas pela Polícia Militar Ambiental, Então, 56% teve encaminhamento. Os demais 40%, que representam 44%, correspondem a áreas licenciadas ou consideradas improcedentes, ou seja, são alertas que foram disparados, mas que não, né, decorreram em fiscalização, porque era aquele enquadramento que eu falei anteriormente, que não dispara o processo administrativo. Pode passar o próximo slide. Destacando também, né, eu comentei agora há pouco, que ainda que esse projeto é iniciado em 2022, o IDES já faz um trabalho de alguns anos, né? Então, no período de 2019 a 2022, o IDES já trabalhava nesse monitoramento e foram, então, nesse período entre 2019 e agosto de 2022, foram 171 alertas de alterações de vegetação que ocorreram nas áreas de contribuição, né, do 7º mananciais de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, totalizando a perda de uma área florestal vegetada de 3.889.200 metros quadrados. Né? A análise agregada de todos esses sistemas indica que há uma dinâmica, né, que eu comentei também agora há pouco, há uma dinâmica de crescimento gradual, ano a ano, das áreas com alteração de vegetação. Entre 2020 e 2019, houve um aumento da taxa de 125%, e entre 2021 e 2020, essa taxa de crescimento foi de 39%. Então, esses são os dados que tanto o projeto, né, que o IDES já desenvolve há alguns anos, quanto o novo projeto estão trazendo, mostrando que tem acontecido um crescimento gradual. Do ponto de vista dos municípios, né, Cotia foi o que teve a maior área alterada em mananciais, com 55.210 metros quadrados, desde 2019 até agosto de 2022. Né? E o município de São Paulo ocupa a 2ª posição nesse ranking, né, com uma área alterada em manancial de 53.800 metros quadrados. E aí, na sequência, tem uma... Pode passar para o próximo slide. A questão
dos alertas em mananciais ano a ano, 2019, 2020, 2019 tivemos então 12, 2020 isso dentro dos mananciais, né? Em 2019 tivemos 12, 2020 tivemos 22, 2021 tivemos 79, 2022 até agosto 58. Né? Esses números agora para fechar o ano de 2022 estão sendo consolidados nesse momento. E aí onde isso acontece, né? Então esse mapa aí, não sei quão bem vocês estão conseguindo ver na tela de vocês, mas tem um monte de pintinha, né? Essas pintinhas, esses pontinhos, mostram justamente os desmatamentos ano a ano, né? De acordo com um ano tem uma cor para mostrar que, como eu falei anteriormente, tem vários que acontecem fora das áreas prioritárias, são as áreas dos mananciais, mas que muitos acontecem nas áreas de mananciais também. Aí está aí uma visão completa do desmatamento na região metropolitana de São Paulo. Né? Essas informações todas estão sendo colocadas no site do IBS e vão compor esse hub que eu falei anteriormente. Pode passar o próximo slide. Essa pizza aí, esse gráfico mostra o desmatamento, né, dos 7 mananciais de 2019 a agosto de 2022. Né? Então, de acordo com a cor, a gente vê aí que esse azul mais escuro, o PCJ, é um número maior, desmatamento em diário, 1.064.000 metros quadrados, né? Seguido aí do Guarapiranga, né, com 937.700, e os outros com parcelas menores, desmatamento em termos de área, né, mas também aparecendo aí no monitoramento. Acho que a gente tem uma ideia de onde está mais, vamos dizer assim, mais severo, mais intensa essa supressão de áreas e desmatamento. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Esse gráfico aqui traz as áreas com desmatamento nos mananciais ano a ano, de 2019 a 2022. Né? E aí também com a lógica de cores que eu falei anteriormente, então 2019, 2020, 2021, Guarapiranga teve um crescimento significativo, como vocês veem, né? E 2022, que ainda está sendo consolidado, então, só alguns dados até agosto, onde Bilis Guarapiranga ficou um pouco, Guarapiranga Bilis ficou um pouquinho, né, uma baixada, sendo que o CCJ foi onde teve mais desmatamento nesse ano de 2022, né, são esses, justamente os alertas aí do projeto que está sendo apresentado. Pode passar o próximo slide. E aí o ranking, né? Como é que está a situação dos municípios aí, né? Não olhando mais a perspectiva da bacia hidrográfica, porque isso sempre a gente joga com esses dois elementos, né? Porque tem a divisão administrativa, que são os municípios, as prefeituras, e tem a lógica da bacia hidrográfica, que é a lógica da natureza, né? Até que agora a gente trabalhou muito mais na perspectiva da bacia, mas é importante também a gente mostrar, ou ter uma ideia de quais municípios que está ocorrendo esse desmatamento de forma mais intensa, né? O município que está à frente é o município de Cotia, né, com 9.580 metros quadrados, né, no ano de 2022 até agosto, seguido pelo município de São Paulo, com 9.120. Né? Quem está desmatando menos, né, também vale a pena destacar não só quem está tendo problema, mas quem está, de alguma maneira, conseguindo gerir essa temática, né, e promover menos desmatamento, é o município de Itapecerica da Serra, com 230 metros quadrados desmatados até agosto de 2022. Tá? Isso aqui para dar um panorama, né, de como anda o projeto. Né? O projeto ele foi assinado ali próximo ao meio do ano passado. Né? Ele teve aí um primeiro levantamento até agosto, agora a gente fez o segundo levantamento para fechar o ano passado e estamos começando agora a levantar os dados já de 2023. Tudo isso vai ser disponibilizado no hub, né, que está sendo criado, vai ter uma empresa contratada para isso, né, pelo projeto, para
trazer essa questão, de assim, fazer os dados técnicos dialogarem com uma plataforma, com uma interface amigável para todos, né, cidadão, para quem quiser ter acesso à informação. Então, é isso. Esse é o último slide. E agora, então, para a gente dar seguimento aqui no nosso evento paralelo, né, aqui da Conferência da Água da ONU, eu gostaria de convidar o senhor Amaury Polak, né, que é o presidente do Comitê de Bacia Hidrográfico do Alto Tietê, e que aqui nesse evento representa também o ONDAS. Então, Amaury, tem aí até 10 minutos para suas considerações. Muito boa tarde. Olá a todos e todas. É um prazer estar aqui, a convite do Instituto de Democracia e Sustentabilidade, né? E cumprimentar o seu presidente, Ricardo Yang, conhecido aí de longa data na defesa do meio ambiente, Sérgio Ribeiro, também aqui conduzindo o processo. A nossa deputada Marina Helu, né? Tenho o prazer de novamente dividir uma bancada, algumas delas virtuais, outras presenciais lá na Assembleia, sempre na defesa das questões ambientais também, o nosso companheiro aqui, Fábio Montiel, do Observatório de Governança das Águas, e ao secretário executivo Anderson Oliveira. De fato, eu gostaria só de fazer uma rapidíssima, né, apresentação do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tietê, né, um dos 21 comitês do Estado de São Paulo, e que está em operação desde 1994, então já quase 30 anos de vida do Comitê do Alto Tietê. Também, né, estou, nesse período aqui, coordenando, junto aqui com o nosso secretário executivo do Comitê, junto com o nosso diretor da Agência da Bacia, coordenando o Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas. Inclusive, que nós recebemos aí um convite, né, nós fizemos aí um convite para o Observatório de Governança das Águas para apresentar, né, esse trabalho que tem desenvolvido em vários comitês no país. E eu represento aqui também o ONDAS, né, o Observatório Nacional dos Direitos à Água e Saneamento, uma entidade que iniciou seu trabalho em 2019, oficialmente, mas já havia uma articulação previamente nessa Constituição formal, e que nosso objetivo, né, tem os princípios básicos do ONDAS, a defesa do saneamento básico e do acesso à água como um direito social e, nessa condição, da importantíssima função do Estado na sua promoção. Então, nós defendemos fortemente que o direito humano de acesso à água, que foi instituído pela Resolução 64 na Assembleia Geral de 2010, na ONU, seja implantado em sobre todas as condições, sobre todas as sua abrangência em todo o território nacional. Para isso, inclusive, nós temos uma proposta de emenda constitucional e defendemos aí a sua aprovação dentro do Congresso, proposta que está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, já foi aprovada pelo Senado Federal, é a proposta número 6 de 2021, que institui no artigo 5º, que é dos direitos fundamentais da nossa Constituição, coloca o direito fundamental de acesso à água para todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, é algo que é fundamental, né? Termos como princípio esse acesso, independentemente da condição de gênero, condição racial, condição de moradia, condição de a econômica, né? De condições de pagamento. Mesmo numa condição em que a pessoa não tenha uma base econômica para pagamento de tarifa, ela deve ter direito a uma tarifa social que seja um valor relativamente baixo, né, que não onere o seu orçamento. Imagine cobrar uma tarifa cheia, principalmente agora, no Rio de Janeiro, está muito claro, né, com a privatização, as tarifas subiram violentamente, e que cobrar uma tarifa cheia de quem recebe meio salário mínimo por mês. É algo que é inconcebível. Então, nós defendemos que esse direito seja estendido a todas as pessoas. E aqui no estado de São Paulo, adaptação e resiliência ante a crise climática que nós vivemos
ela se dá principalmente com uma maior integração das políticas públicas. Nós estudamos aqui, junto com o professor Pedro Jacobi, né, que coordenou o estudo desenvolvido com apoio da FAPESP, que tratou da governança ambiental na macrometrópole paulista, que inclusive é objeto desse estudo desenvolvido, dessa pesquisa que tem sido desenvolvida pela IDS em conjunto com o mandato da nossa deputada. É importante destacar, né, que essa governança, né, ela deve se dar com uma base mais ampla de integração de políticas públicas. Foi dito aqui, inclusive, pelo secretário Anderson, né, da criação de uma espécie de um arranjo entre as principais empresas que operam o sistema hídrico na região metropolitana de São Paulo, Sabesp, EMAI, DAE, né? DAE é uma autarquia, não é uma empresa, e que poderia levar a um avanço, né? Uma melhor condição de despoluição para as águas do Tietê, do sistema todo do Tietê, né? Inclusive os seus tributários Pinheiros, Tamanduateí, Paricandu, os seus principais tributários, Cabo Sul. É algo que é muito positivo, mas nós devemos entender o seguinte: isso feito sob o guarda-chuva do Estado, ele tem um resultado que pode ser positivo para a população. Agora, ele feito de uma forma em que se partilham essas responsabilidades com empresas que visam essencialmente a maximização de lucros, isso poderá levar a resultados desastrosos, ou seja, exatamente o contrário do que se pretende em termos de governança ambiental na região metropolitana de São Paulo. Por outro lado, né, nós vemos o seguinte, que nós hoje temos muito mais consciência da importância da água, né, quando ela produz os efeitos de tragédias, tanto no sentido, como já foi apresentado aqui, já foi falado, né, no sentido da sua escassez, ou seja, quando nós enfrentamos crises hídricas, e no sentido do seu excesso, né? Ricardo colocou muito bem, imagina, né, 600 milímetros num dia, são 600 quilos, né, de peso sobre uma estrutura, né, sobre qualquer solo, sobre qualquer estrutura, colocados no metro quadrado. Né? É algo que nem toda estrutura civil está dimensionada para isso, com uma potência de água nessa magnitude. E nós temos que conviver com isso. Não há como evitar o agravamento de situações como essa, que levam, sim, a tragédias. Então, o que é fundamental é trabalhar com planos de contingência, planos de prevenção e de redução de riscos e desastres, tanto no lado de uma crise hídrica, ou seja, da escassez, quanto do lado em que você tem o excesso de águas, evitando, então, deslizamentos, evitando mortes causadas principalmente por inundações e deslizamentos. Nós tivemos agora o caso de Litoral Norte, que ficou amplamente em evidência, e foi notório que a concertação de esforços no sentido de se promover a retomada de uma certa normalidade, né, para a vida daquelas pessoas ali que sofreram os efeitos da extrema, né, das chuvas extremas, foi muito importante. Né? Eu posso citar o caso aí da Sabesp, que mobilizou perto de 50 caminhões-pipa de todo lugar do estado. Veio o caminhão de Presidente Prudente, de Lins, de São José dos Campos, de São Paulo, para poder atender aquela população, e fazendo um trabalho dioturno, ininterrupto, para se fazer o restabelecimento de sistemas produtores e de se promover a distribuição de água em caráter emergencial. Esse tipo de contingência deve ser trabalhado num planejamento prévio, deve ser trabalhado em conjunto com a sociedade, e não dentro de gabinetes.
Nós vimos, no caso da crise hídrica de 2014 e 15, a criação de um comitê de crise, né, em que somente grandes sábios e burocratas tomavam parte do processo de criação de um plano de contingência. Depois, quando a crise, vamos dizer, quando o sistema Cantareira voltou a um patamar razoável de reservação, esse plano de contingência foi simplesmente engavetado e nunca foi colocado em discussão com a sociedade civil, nunca foi colocado à prova, nunca foi testado. Ora, para se conviver com crises, é necessário testar, é necessário promover ensaios, é necessário fazer o máximo possível de uma gestão preventiva, proativa, e não apenas uma gestão que vai no desastre, não apenas chamar a defesa, como foi dito, né? Chama a defesa civil para acionar a sirene, mas a pessoa sabe para que serve a sirene? Sabe para onde deve ir quando toca uma sirene? Então, não serve para nada a sirene. Tá? As pessoas vão morrer do mesmo jeito, tá? Levadas por uma avalanche, porque não sabem para onde ir. Essa é a contingência que deve ser trabalhada. E quando temos uma seca muito extrema, como tivemos em 2014 e 15, não sei se o secretário Anderson conhece, né, como foi essa crise, eu vivi dentro do furacão que foi essa crise, tanto na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, como no próprio Comitê da Bacia, foi algo absolutamente inesperado, que não existia qualquer planejamento para poder enfrentar uma situação com a minha magnitude que se apresentou. Óbvio que há mais resiliência nos sistemas hoje para abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. Existe sim, tanto que em 2021 os índices de chuvas, os índices pluviométricos, foram semelhantes ao do ano de 2013 e início de 2014, que levaram à crise fortíssima que tivemos. No entanto, não sofremos os efeitos. Por quê? Porque existiam obras que foram planejadas, foram executadas, algumas delas não ainda em 2015 e 2016, mas várias delas foram terminadas em 2019 e 2018. E permitiram o enfrentamento adequado e não houve maior crise para a população. Nós defendemos esse trabalho preventivo. Isso garante o direito humano de acesso à água. Isso garante que não seja praticado o racismo ambiental, que é hoje algo que está muito presente. Quem sofre hoje com deslizamento de terra, quem sofre hoje com falta d'água é o povo pobre e preto das periferias, das áreas de risco. Nós não podemos mais admitir esse tipo de situação. Então, o trabalho de se fazer uma adaptação e se promover resiliência hídrica envolve muito acabar, né, ou reduzir com a desigualdade social. Não vou dizer acabar, isso seria um sonho, digamos, utópico, né, que nós temos, mas reduzir muito a desigualdade social e promover também a eliminação ou a redução do racismo ambiental que existe hoje na macrometrópole paulista. Nós vemos isso claramente, porque se existem municípios que são mais ricos, à custa, e nós vemos isso em muitas regiões, nós temos no estado de São Paulo municípios que têm um padrão de índice de desenvolvimento humano bastante elevado, muito em fruto até da própria atuação do Estado. O Estado, que hoje tem a maior parte das ações da Sabesp, é esse Estado que promoveu condições para que a Sabesp implantasse o saneamento universalizado em 309 municípios. 309 municípios dos 375 que a Sabesp opera estão com 100% de água, 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento. Então, é você conceder a municípios de pequeno porte,
né, municípios como Lins, por exemplo, 70 e poucos mil habitantes, que tem um saneamento de primeiro mundo. E o rio da sua cidade, o principal rio que corta a cidade, é absolutamente limpo, sem qualquer lançamento de esgoto dentro desse rio. Então, a qualidade de vida cresce. Isso dá resiliência. Isso dá, sim, capacidade adaptativa para enfrentamento da crise climática. E, para terminar, eu queria dizer, do ponto de vista da governança de recursos hídricos, a governança de recursos hídricos, e aí lembrando, né, nós estamos dentro de um espaço, né, concedido, de certa forma, pela ONU. Né? O IDS se credenciou, né, como entidade para promoção de eventos. O ONDAS também está credenciado para promoção de eventos. Nós temos um amanhã que vai discutir privatização de serviços de saneamento. E esse espaço da ONU foi importante em 1977, porque ali se fundaram as bases para a governança de recursos hídricos que foi implantada no país. Primeiro com a legislação paulista de 1991, depois em 1997 com a legislação federal, a 9433, e isso permitiu, né, toda a conversa, o concerto que houve em Mar del Plata, em 77, lançou as bases para que se fizessem esse processo de governança no país. E é isso, né, que a gente espera agora nessa conferência, que se lance um processo de governança ambiental, né, uma governança das águas, muito mais sintonizado com mudança climática, que é o que não acontece. Nós temos aqui no estado de São Paulo um sistema que é muito bom, sólido, bastante robusto. No entanto, ele não absorveu conceitos ligados à mudança climática. Por exemplo, o Plano Estadual de Recursos Hídricos, os planos de bacia, não trabalham com a questão climática. Ou seja, é algo que tem que ser pensado. Não precisamos, no estado de São Paulo, de obras faraônicas e gigantescas, de forma alguma. Não precisamos de uma obra que traga água de Barra Bonita para abastecer São Paulo, 200 e tantos quilômetros, 250 quilômetros de distância da capital. Não é preciso. É preciso, sim, promover o melhor uso da água. É preciso, sim, trabalhar com resiliência naquilo que temos hoje. Só para dar um exemplo, quando houve a crise hídrica, para finalizar, porque eu acho que já estou esgotando, né, Sérgio? Quando nós tivemos a crise hídrica de 2013, 2015, houve um processo de incentivo de redução de consumo à população. E a população comprou isso, né? Absorveu isso, tanto que a produção de água da Sabesp na região metropolitana de São Paulo, hoje, com perto de com 4 milhões de habitantes a mais, hoje ela é cerca de 10% menor do que era em 2013. Ou seja, a população cresceu, mas ela reduziu o consumo per capita foi reduzido. Houve também melhorias nos sistemas de distribuição para redução de perdas. Então, nós temos que alcançar resiliência mediante ações desse tipo, com incentivo à redução de consumo, que vai absolutamente contra a lógica de a água como uma mercadoria. Então, trabalhar com a água como um direito e não como uma mercadoria. Nós defendemos terminantemente esse aspecto. E somente com a água como um direito é que nós vamos ter água para todo mundo e não vamos ter que disputar a água a peso de ouro no estado de São Paulo. É isso que nós esperamos e confio que nós possamos evoluir no sistema de governança de recursos hídricos do estado de São Paulo para um processo em que as mudanças climáticas sejam absorvidas, não com grandes obras, mas sim com um processo de resiliência e de absorção de técnicas mais adequadas, mais convergentes com a proteção da natureza no estado de São Paulo. Muito obrigado. Amigos, não temos mais aqui mãos levantadas, né? Passamos aí por todas as perguntas, né, do chat, de quem mandou perguntas, reflexões, né? A mesa abordou temas extremamente diversos,
com relação à gestão da água, com esse enfoque na região metropolitana de São Paulo, falou-se de proatividade, de racismo ambiental, de governança, de água como direito, da necessidade de monitoramento. Lembrando que o projeto, né, essa parceria do IDS com o mandato da deputada Marina Elo e CEMIL segue, né? Segue aí por mais alguns meses, e aí esses dados, então, serão analisados, serão dados publicidade, vai ser disponibilizado esse hub para ampla divulgação das informações, como uma contribuição também institucional, né, do IDS para o avanço e o aprimoramento da gestão da água da região metropolitana de São Paulo. E estamos aí já com 2h10 de evento, né? Gostaria então de encerrar agradecendo a presença aí de todos os palestrantes e todos que nos acompanharam aí nesse evento aqui comemorativo, um evento oficial, né, da Conferência da Água das Nações Unidas, que começa essa semana aqui em Nova York. Tá bom? Um grande abraço a Só todos. antes, Pois não, só antes por da favor. gente se despedir, muito rapidamente, eu queria me desculpar com os participantes e com a nossa audiência pelas falhas técnicas que nós tivemos. Nem sempre as questões técnicas ocorrem da forma que nós gostaríamos. Este é um evento internacional, onde tem gente de vários lugares, então peço desculpas aí pelas falhas. Mas é importante que acabou muito bem e agradeço a todos vocês. Muito grato, Ricardo. Então, um ótimo final de tarde, início de noite para todos. Está encerrado o nosso evento. Boa noite. Tchau, tchau.